na estrutura militar, a hierarquia tem um papel muito importante. Imaginar que as forças policiais se descolariam totalmente da linha política, do comando militar, e iriam para um confronto de frente, polícia, exército, é ter uma imaginação muito criativa, percebe? Então se criou uma histeria. É claro que o cenário é perigoso, porque Bolsonaro não vai cair sem lutar, não vai cair sem atirar, não vai cair sem estimular sua base raivosa, inclusive armada até os dentes, porque o número de armas compradas e vendidas no governo dele cresceu mais de 1000%. Então a gente vai ter, inclusive, picos de violência na rua. Eu até falei isso numa live minha. Para mim é claro que no momento que o impeachment de Bolsonaro for colocado em tela, vai ter picos de violência na rua, inclusive com gente morrendo. Agora, superestimar o poder de golpismo de Bolsonaro, para mim, é uma ação política deliberada para legitimar uma estratégia extremo-centro para 2022, estilo Joe Biden, todos juntos. Jones, eu acredito que hoje é mais fácil o Bolsonaro ser derrubado pelos militares do que ele promover um golpe. Né? Ser derrubado numa linha Mourão ou numa junta militar, alguma solução, algum afastamento, criar algum tipo de instrumento. Mas também acho que se ele cair, ele vai cair lutando e estrebuchando. E aí os militares continuariam, pelo menos temporariamente, por meio de uma solução desse tipo. Você acha que faz sentido esse tipo de leitura ou não? De que é mais fácil ele cair do que golpear? Eu também acho, porque, veja, eu acho que o Bolsonaro ele cometeu um erro estratégico. É porque Bolsonaro não tem visão política nenhuma. Porque, veja, Bolsonaro ele chega no governo aproveitando uma confluência muito ampla de interesses, que aí entra lavajatismo, entra militares, entra a vontade da burguesia de passar boiada nos direitos trabalhistas, nas empresas públicas, etc, etc. Só que ele chega sem uma base própria de apoio. Ele poderia aproveitar a popularidade dele e a estrutura governamental na mão para criar o seu partido, formar a sua base e ter uma estrutura sólida de apoio. Ele não conseguiu fazer. E aí, aos poucos, Bolsonaro foi percebendo que ele tem menos poder do que ele imaginava que tinha, porque o lavajatismo foi se decompondo e rompeu com o governo via Sérgio Moro. Aí você tem os militares cada vez mais ciosos da sua autonomia política, e Bolsonaro foi descobrindo que, na verdade, ele não manda dos militares, ele não usa os militares usam ele, e Bolsonaro só tem comando sobre os militares enquanto eles assim acharem conveniente. Então ele percebeu que não manda daquilo ali. A própria lua de mel com o empresariado está acabando, e não é porque o empresariado acordou, porque o empresariado é progressista, não, é porque eles estão perdendo dinheiro agora. Simples e objetivamente. É isso. A matéria, inclusive, da Folha de São Paulo, domingo, o empresário reclama, não porque o Brasil tem 300 mil pessoas mortas, ele reclama que ele ia fazer um IPO, uma oferta pública de ações na Bolsa, e isso foi retardado, porque hoje, com a situação de instabilidade e insegurança no Brasil, a arrecadação de capital para a empresa seria baixo. Esse é o problema, percebe? É assim que o jogo está. E a própria relação de Bolsonaro com o Centrão é complicada para a negociação, porque ele depende da manutenção do ultraliberalismo do Paulo Guedes, que impede gastos públicos. Porque vamos lembrar que Bolsonaro tentou compor uma base popular, inclusive maior, na baixa da pirâmide da classe trabalhadora, com um programa de geração de emprego a partir do investimento público e de regulação fundiária, tocada pelo ministro Tarcísio. A ala financista do governo, liderada pelo Paulo Guedes, barrou esse programa de investimentos públicos, que o governo Bolsonaro falava em criar 1 milhão de empregos, para não estourar o teto dos gastos e para não estourar as dívidas públicas. Então, o Bolsonaro foi percebendo um nível de amarração que ele não conseguiu montar estruturas próprias de poder. Ele foi de maneira atabalhoada, de maneira improvisada, se adaptando à situação, se chegando com o Centrão, tentando compor aqui e ali, mas não construiu estrutura própria. E esse conjunto de interesses difusos que se uniu para produzir o bolsonarismo claramente começa a se separar. Não só se separar por causa da crise econômica, sanitária, humanitária que o Brasil vive, mas separar
porque 2022 é cada vez mais perto, e no período de véspera da eleição, os cenários políticos começam a mudar, todo mundo preparando seu cavalo para o 2022.